E se o departamento que a gente costuma achar que só serve, tipo, para aprovar recibos de férias e entregar o crachá no primeiro dia de trabalho, fosse, na verdade, o único capaz de ditar se uma empresa vai sobreviver à próxima década? Nossa, é uma premissa forte, né? É, mas existe uma coisa muito curiosa sobre o mundo corporativo tradicional. Porque, historicamente, a imagem imediata de recursos humanos é aquela de uma montanha de papelada. Com certeza. Uma função puramente operacional, reativa, quase como um despachante interno, sabe? Mas a nossa missão nesta análise detalhada de hoje é desconstruir um conjunto de documentos e metodologias que, olha, vira esse jogo de cabeça para baixo. Totalmente de cabeça para baixo. Pois é. A gente vai explorar a fundo a gestão estratégica de recursos humanos, ou SARM. O objetivo desta imersão nas fontes é entender os mecanismos exatos que transformam o RH de um centro de burocracia no verdadeiro núcleo que impulsiona e molda a estratégia de um negócio. Então, ok, vamos desempacotar isso. Vamos lá. Porque o que a gente tem aqui muda completamente a nossa visão sobre o esqueleto das organizações. E essa mudança de perspectiva é urgente. Não estamos lidando com uma mera atualização de nomenclatura, sabe? Tipo, só trocar a placa na porta. Exato. Onde o departamento muda o nome na porta para parecer mais moderno enquanto continua fazendo a mesma coisa de sempre. A transição para o modelo estratégico é uma resposta de sobrevivência. Sobrevivência mesmo. Sim. O material que estamos analisando destrincha não apenas o que o RH deve fazer no dia a dia, mas por que isso dita a competitividade num cenário macroeconômico caótico. Faz sentido. Uma empresa que ainda trata seu talento humano como uma engrenagem substituível de uma máquina industrial, tipo, ela está matematicamente fadada a perder para concorrentes que tratam o talento como o próprio motor da inovação. Para quem nos acompanha agora, eu acho que é fundamental visualizar o contraste prático que pesquisadores como Mayer e Abbott, referenciados em 2019 nas nossas fontes, trazem de forma tão clara. A crítica histórica é que os profissionais da área sempre foram excessivamente transacionais. Muito focados no operacional. Sim, eu gosto de usar a seguinte analogia. Olha só, o RH tradicional atua como um mecânico de beira de estrada. Como assim? Ele fica ali parado, esperando o pneu furar ou o motor fundir para agir. É pura reação ao problema. Já a gestão estratégica atua como engenheiro automotivo de uma equipe de Fórmula 1. Esse profissional projeta o motor e estuda a aerodinâmica meses antes da corrida sequer começar. Ele calcula a temperatura da pista e o estilo do piloto para garantir a vitória. Nossa, essa analogia é perfeita, porque a teoria propõe exatamente isso, que se analise um ambiente socioeconômico, político e tecnológico o tempo todo. O tempo todo. E é aí que entra a construção de algo vital chamado proposta de valor do empregado, ou EVP. Em termos práticos, é tipo o contrato psicológico e estrutural da empresa. Contrato psicológico. É o que a organização oferece em troca do talento, da criatividade e da lealdade daquela pessoa, indo muito além do salário no fim do mês, sabe? Entendi. Se a proposta de valor for desalinhada com a realidade socioeconômica, a empresa simplesmente não atrai os cérebros de que precisa para inovar. Pense numa empresa que oferece mesa de ping-pong e shopping de graça, mas exige jornadas exaustivas de 80 horas semanais. Nossa, o clássico das startups de antigamente, né? Exatamente. A proposta de valor é fraturada, insustentável. O modelo estratégico exige uma leitura precisa de quem é o talento atual e do que ele realmente valoriza. Olha, a teoria é inegavelmente fascinante. Mas eu preciso trazer isso para a realidade nua e crua aqui. Manda. Como, na prática, o departamento deixa de ser operacional e passa a focar na mitigação de riscos e nessa gestão refinada de talentos, sem que a burocracia básica simplesmente entre em colapso. É o grande desafio. Porque, no fim do dia, a folha de pagamento ainda precisa rodar, né? Os impostos trabalhistas ainda precisam ser recolhidos. Como equilibrar o engenheiro da Fórmula 1 com o mecânico que ainda precisa trocar o óleo? Então, a grande virada dessa lógica não é o abandono da burocracia, mas a reestruturação da liderança e do foco.
A operação básica não desaparece. Ela continua lá. Sim, ela é otimizada e muitas vezes automatizada ou terceirizada, sabe? Para que a liderança do setor possa desempenhar um papel ativo na formulação de um plano de negócios próprio do RH. O que é fascinante aqui é que as funções transacionais passam a ser gerenciadas através de uma ótica estratégica. Um plano de negócios do próprio RH? Interessante. Exato. O foco principal da liderança realoca-se para a leitura de cenários. Por exemplo, se a análise de tendências tecnológicas indica que haverá uma escassez global de cientistas de dados nos próximos 3 anos, O RH estratégico não espera os gerentes de TI pedirem a contratação. isso. Ele antecipa a escassez, mapeia talentos internos com aptidão lógica e cria um programa de formação meses antes da necessidade de bater a porta. É transformar a gestão de pessoas em um centro de resultados e não um mero centro de custos. Entendi. Em vez de abrir uma vaga em desespero quando o projeto já está atrasado, a organização já tem o talento em fase de maturação. É tipo a diferença entre apagar o incêndio e desenhar a planta do prédio prevendo as rotas de fuga. Exatamente. Mas isso nos obriga a perguntar como implementar essa mudança monumental, né? E as nossas notas detalham uma metodologia muito rigorosa para isso, desenvolvida por um Conselho Sul-Africano de Práticas de Pessoas, o SAIA-BP. É de 2013. Isso, um material muito sólido. É um roteiro de qualidade para sair do caos reativo e chegar na inteligência estratégica, dividido em 7 passos. A fundação de tudo isso começa por traduzir a intenção geral do negócio em uma estratégia específica para as pessoas, gerando cenários e consolidando tudo num documento muito simples. O passo 1. Sim, idealmente de uma única página que descreva as ações de apoio. E o poder de exigir um documento de uma única página brutal. Brutal como? Isso força uma clareza absoluta na liderança. Não há espaço para jargões corporativos vazios ou projetos de estimação que não levam a lugar nenhum, sabe? Se a intenção do negócio é expandir para o mercado asiático, o documento do RH não vai falar sobre, tipo, sinergia global de forma abstrata. Não vai ter que ser específico? Vai detalhar, tipo, precisamos formar 20 líderes fluentes em mandarim e adaptar nossa proposta de valor para a cultura local até o 3º trimestre. A estratégia de pessoas não é criada no vácuo. Ele é um reflexo direto dos motores financeiros e operacionais da organização. Tá, aqui eu vou fazer o papel de advogado do diabo. Manda. A metodologia determina que esse documento precisa estar sempre alinhado ao negócio. Mas o mercado de hoje é esquizofrênico. Muito. Uma nova tecnologia disruptiva surge em semanas, uma crise na cadeia de suprimentos muda os planos do semestre da noite para o dia. Se o RH monta esse plano sucinto de uma página para apoiar a diretoria e a diretoria subitamente muda de direção, o setor não estará eternamente correndo atrás do prejuízo? É uma ótima pergunta. Porque isso me soa como se a dependência continuasse a mesma, tipo, o negócio manda e a gestão de pessoas obedece e tenta se virar para adaptar a mão de obra. Então, essa seria a realidade de um RH apenas eficiente, mas não de um RH verdadeiramente estratégico. A chave para desarmar essa submissão está na natureza da contribuição do departamento. Que é o passo 2, né? Exatamente. Se conectarmos isso a um quadro mais amplo, a relação não deve ser reativa, mas sim interativa. Quando o setor realiza aquela análise ambiental profunda que mencionamos antes... Aquela leitura constante de cenários... Isso, investigando restrições de talentos, tendências demográficas, novos valores de mercado, ele inevitavelmente descobre gargalos ou oportunidades ocultas. Interativa, ou seja, é uma via de mão dupla real, não apenas no discurso. É exatamente o oposto de apenas receber ordens. Vamos imaginar que o CEO decida, por conta de uma oportunidade de mercado, que a empresa vai dobrar capacidade de produção em 6 meses, construindo uma nova fábrica. Ok. O RH estratégico, sentado à mesa de decisões, levanta a mão e diz: olha, a nossa análise sociodemográfica mostra que a região escolhida não tem mão de obra qualificada suficiente, e importar esses profissionais vai destruir nossa margem de lucro. A estratégia de negócios precisa mudar. Nossa, o RH mandando mudar a estratégia do negócio. Sim. Em vez de construir do zero, precisamos adquirir uma operação já existente lá.
O RH não apenas tenta viabilizar o plano original, ele molda os objetivos corporativos baseado na realidade do capital humano. Faz todo sentido. É por isso que o modelo exige que executivos sêniores da área tenham representação constante nas estruturas de alta decisão. Sem o assento na mesa, essa via de mão dupla morre. Isso inverte completamente o balanço de poder. O diálogo deixa de ser me diga o que o negócio quer, que eu contrato as pessoas para, olha, com base nos talentos e nas dinâmicas sociais reais, estas são as opções de negócios que podemos realisticamente alcançar. É uma quebra de paradigma. É fascinante. Mas olha, ter um plano no papel e um assento na mesa não significa nada sem a infraestrutura para fazer a máquina girar. Como o RH garante os recursos e a equipe certa para essa nova e complexa missão? Porque desenhar estratégias exige um perfil muito diferente do de quem processa folhas de ponto. Com certeza. E aí entramos no passo 3. É o momento de colocar a mão na massa da infraestrutura corporativa. O processo de implementação envolve uma negociação dura de recursos. Dinheiro, basicamente. Dinheiro. O orçamento da área precisa ser montado e submetido à aprovação do Conselho de Administração, o que por si só já demonstra a elevação do status do departamento. Verdade. Ir direto ao conselho não é para qualquer um. Não mesmo. Mas o mais crítico é a auditoria interna da própria equipe de recursos humanos. Se a missão mudou, as habilidades do time precisam acompanhar. O líder precisa definir um equilíbrio milimétrico entre o que será executado por equipes internas e o que será terceirizado. Aham. As funções puramente operacionais frequentemente vão para empresas parceiras, enquanto as mentes estratégicas são mantidas e desenvolvidas internamente. E os próprios membros do RH passam a ter acordos de desempenho rigorosos. E é super importante pontuar como medir esse desempenho, né? Porque não dá mais para avaliar o RH apenas pelo tempo médio de preenchimento de uma vaga. Exato, o famoso time to fill. A cobrança passa a ser sobre o impacto. Quanto tempo o RH levou para fechar uma lacuna estratégica de habilidade na empresa? Qual é o índice de retenção dos profissionais de alta performance? A régua sobe muito. Sobe demais. Agora, uma vez com a equipe formada e o orçamento garantido, a gente entra no passo 4, a fundação das regras do jogo, que é o alinhamento cultural e a legalidade das políticas internas. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Ah, essa parte é crítica. Porque existe uma armadilha tentadora que as fontes destacam. A ideia de que políticas não devem ser adquiridas ou copiadas de outras organizações. O famoso copiar e colar corporativo. Pois é. Pensemos no mercado de hoje. Para quem já passou por isso, é muito comum ver executivos deslumbrados querendo clonar práticas de startups do Vale do Silício, tipo férias ilimitadas, trabalho 100% assíncrono, sexta-feira livre. Achando que isso vai resolver tudo. Mas tentar copiar a política bem-sucedida de outra empresa é como pegar os óculos de grau do seu vizinho e esperar que eles corrijam a sua visão. A lente não foi moldada para o seu astigmatismo. Na verdade, pode dar uma dor de cabeça terrível e piorar tudo. Como o material explora os riscos dessa clonagem? A metáfora dos óculos ilustra perfeitamente o desastre que é a importação acrítica de modelos. Políticas e práticas corporativas são os pilares tangíveis da cultura de um negócio. Sim. Quando uma empresa tradicional de manufatura, com margens apertadas e logística baseada em turnos, tenta copiar o modelo de trabalho livre de uma gigante de software, ela ignora seu próprio ecossistema comercial, sua realidade legal e o perfil de seus trabalhadores. Vai dar muito errado. O que era incentivo vira caos. O modelo estratégico determina que cada política precisa derivar exclusivamente daquela estratégia de pessoas única, criada especificamente para os objetivos daquela empresa em particular. E tem mais. O que funciona maravilhosamente bem para o setor de inovação pode ser um desastre absoluto se aplicado ao setor de contabilidade ou conformidade legal dentro da própria empresa, certo? A lente precisa ser ajustada até internamente. Sem dúvida. O material é muito incisivo ao afirmar que as práticas devem ser adaptadas aos diferentes requisitos em diferentes partes da mesma organização. Não dá para tratar todo mundo igualzinho. Não dá. Uma política de remuneração variável, superagressiva, pode estimular os vendedores, claro. Mas se aplicada aos analistas de risco, pode incentivá-los a ignorar fraudes para baterem suas metas. Nossa, perigosíssimo.
É necessário um design feito sob medida. E um ponto vital: o sistema não pode ser rígido ao ponto de quebrar, nem frouxo ao ponto de perder a credibilidade. Deve haver um processo oficial e transparente para lidar com exceções. Para não virar bagunça. Exato. Se o RH começa a abrir exceções de regras nos bastidores, tipo favorecendo um ou outro executivo, a consistência moral da empresa desmorona. As políticas centrais requerem consulta exaustiva com gerentes, funcionários e, muitas vezes, a aprovação do conselho. É um trabalho de alfaiataria fina e não de produção em massa. Um trabalho de alfaiataria fina. Eu gosto disso. Temos, então, uma equipe altamente qualificada, um orçamento blindado, assento na alta diretoria e políticas costuradas sob medida. O palco está montado. Sim, tudo pronto. Mas isso nos leva ao passo 5, que levanta um obstáculo prático gigante. Quem fiscaliza tudo isso? Quem, no chão de fábrica ou nas planilhas do dia a dia, garante que o manual não seja apenas um PDF bonito perdido na intranet da empresa? A famosa execução. E a resposta que a metodologia traz sobre a execução derruba outro grande mito. Porque a responsabilidade pela execução dessa estratégia brilhante não cai apenas sobre os ombros do setor de recursos humanos. De jeito nenhum. O modelo distribui essa responsabilidade por toda a cadeia de comando. Então a execução não pertence só ao RH. O RH atua mais como o arquiteto que desenhou a planta, mas os gerentes de linha e executivos são os engenheiros e pedreiros que realmente constroem a cultura dia após dia. Você tocou no ponto central. Essa é, estruturalmente, a quebra de paradigma mais difícil de ser absorvida pelas lideranças tradicionais. Eu imagino, o gerente de vendas não quer fazer papel de RH. Pois é. Mas o plano de negócios da área de pessoas delineia explicitamente quem é responsável por cada etapa da implementação. Uma parte pertence aos profissionais de RH, sim, mas a aplicação real do dia a dia é transferida para os executivos de outras áreas, gerentes de linha e até profissionais de comunicação corporativa. Todo mundo entra na dança. Todo mundo. O sucesso ou fracasso do capital humano passa a compor as métricas de desempenho de líderes que antes achavam que lidar com pessoas era problema exclusivo do RH. Para visualizar melhor, eu proponho deixarmos de lado a imagem corporativa tradicional e pensarmos em uma orquestra sinfônica. A equipe estratégica de RH atua como o compositor, que escreve a partitura, garantindo que a harmonia seja perfeita e providenciando os melhores instrumentos. Mas os gerentes de linha, os diretores financeiros, os chefes de vendas, eles são os músicos. São eles que estão no palco segurando o violino. Exato. O compositor pode ter criado uma obra de gênio, mas se o gerente de vendas ignorar a política de feedback contínuo, ou seja, se ele tocar fora do tom, a sinfonia inteira fracassa. E a cultura da empresa soa desafinada para o funcionário. A execução descentralizada exige que cada líder seja, em parte, um gestor de pessoas. É uma leitura precisa dos papéis. E isso levanta uma questão importante que nos lança no desafio final dessa estrutura. Qual seria? O passo 6. A governança. Como você controla uma orquestra onde cada músico tem um nível de habilidade diferente? Como medir e monitorar o que está sendo feito por gerentes que não reportam diretamente à área de pessoas? Deve ser um pesadelo logístico. O modelo indica que o RH deve se infiltrar nos processos de monitoramento já existentes na empresa e vai muito além das planilhas de rotatividade. Tem que cruzar dados, né? Isso. Exige-se medir a eficácia das ações, conectando-as com os resultados financeiros, claro. Mas o ponto de atenção máximo exigido pela governança é a supervisão constante da saúde da cultura da organização. Avaliar a saúde da cultura como uma métrica dura em um conselho de governança oficial? Olha, para quem escuta isso e está acostumado com relatórios financeiros rígidos, parece uma missão impossível medir algo tão invisível e subjetivo ao lado de margens de lucro e fluxo de caixa. Como você prova para um conselho de acionistas que a cultura está saudável? É aí que entra o passo 7, a melhoria contínua e os relatórios. É traduzir o invisível para a linguagem do risco e da sustentabilidade financeira. A cultura doente sangra dinheiro. Sangra dinheiro como? O absenteísmo não programado, o aumento de licenças médicas por estresse,
os picos de denúncias no canal de ética, a perda de talentos-chave para a concorrência após 6 meses de contratação, tudo isso são métricas da saúde da cultura. Tudo isso vira número. Tudo. O modelo exige que essas informações formem um relatório integrado e contínuo. Nos processos de revisão estratégica executiva da empresa, o desempenho do capital humano é debatido com o mesmo peso que a performance de vendas. O mesmo peso? Sim. O texto das metodologias chega a afirmar que os relatórios formais e públicos da organização devem incluir essas métricas de importância estratégica para as pessoas. A gestão do talento deixa de ser uma caixa preta interna e torna-se um pilar de transparência que investidores e o mercado observam para decidir se a empresa tem futuro. Então, o que tudo isso significa para a nossa audiência que está processando o peso dessas informações agora? Significa que a gestão estratégica de recursos humanos está a anos-luz de ser um jargão bonitinho usado para impressionar em simpósios corporativos. Com certeza não é jargão. Trata-se de uma engenharia de negócios muito complexa. Começa com a previsão de cenários socioeconômicos, avança para o embate por orçamento e a customização quase cirúrgica de políticas, dilui a responsabilidade da liderança por todas as ramificações da empresa e, por fim, se expõe à luz do dia em relatórios de governança integrados. É um ciclo completo. Tudo isso para garantir uma premissa básica, mas revolucionária, de que o esforço humano nunca mais seja classificado como uma mera linha de despesa operacional a ser minimizada, mas sim reconhecido como a força inegociável que desenha, impulsiona e sustenta o sucesso da organização frente ao caos. É a síntese da evolução corporativa. E analisando todas as engrenagens dessa estrutura impecável que exploramos hoje, eu gostaria de propor um último exercício mental para quem está nos ouvindo. Manda! Uma reflexão que não está escrita diretamente nos documentos, mas que emerge como a consequência lógica de tudo que a gente discutiu aqui. Vimos que o modelo descentraliza a execução, transformando gerentes financeiros, de marketing e de operações nos verdadeiros maestros do dia a dia, certo? Sim, o passo 5. Vimos também que o RH se funde com a alta gestão para desenhar a inteligência estratégica do próprio negócio. Sendo assim, se imaginarmos uma corporação que aplica essa gestão de pessoas com perfeição absoluta, onde todo e qualquer gerente domine a arte de nutrir talentos e de aplicar as políticas de forma alinhada à cultura. Onde você quer chegar com isso? Chegaria o dia em que o departamento de RH, com espaço físico, portas e crachás próprios, se tornaria completamente obsoleto. Ele poderia se tornar tão irremediavelmente diluído no DNA e na operação rotineira de todas as outras áreas, a ponto de deixar de existir como uma entidade separada. Uau! É como arquitetar um ecossistema tão inteligente, vivo e autossuficiente que a figura do jardineiro de plantão simplesmente deixa de ser necessária, porque as próprias plantas aprenderam a otimizar a água e a luz. Exatamente isso. Essa é a verdadeira marca de uma engrenagem imbatível. Bom, a gente deixa essa provocação instigante ecoando para a reflexão da nossa audiência. O nosso muito obrigado a quem nos acompanhou nesta análise detalhada de hoje. Continuem observando os bastidores, questionando as estruturas ao seu redor e até a próxima imersão.